Olá pessoal, eu sou Alfredo Welker e estou aqui para gravar mais um vídeo para você sobre a consciência do caminho. Por que não caminho da consciência? Porque caminho da consciência seria como uma religião, então só tem um caminho para você seguir. Agora, quando você tem consciência do caminho, daí você que escolhe. E as nossas escolhas fazem toda a diferença. O Mestre Jesus sempre ele trouxe esse ponto de vista para nós, porque quando a gente segue alguém ou segue uma pessoa, você está seguindo as escolhas dessa outra pessoa, você está se adequando ao entendimento de outra pessoa, e é aquilo que eu sempre falo, ninguém num banco de igreja ele vai ser iluminado ou vai ascensionar, ele simplesmente vai estar seguindo um outro homem. Por isso que daí na Bíblia, Jesus ele fala assim, Deus não habita em templo construído por mãos humanas, porque deles não precisa e não necessita, porque quando a pessoa está seguindo uma placa, ela abre mão do coração dela, dos sentimentos, e começa a agir às vezes por obrigação. E é bom estar com os irmãos, com os outros, porque as brasas juntas, elas se esquentam. Então, para você aprender, para você chegar num estágio de crescimento, para tirar dúvidas, isso é muito bom. Mas espiritualmente você tem que ter vida própria. Por isso que Jesus ainda fala assim, no sábado, quando ele cura o cara da mão mirrada, os fariseus, os doutores da lei estavam falando para ele que era blasfêmia ele curar no sábado e ainda falar que era filho de Deus e falar que é Deus. Daí Jesus respondeu, não sabeis vós que vós sois deuses? E a Escritura não pode ser anulada, então Jesus disse isso. E mais para frente ele diz assim, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o próprio Deus habita em vós? Então, quando a gente tem consciência das nossas escolhas e dos nossos caminhos, daí tudo muda, a vida fica mais gostosa, a vida fica mais bela, você pode ir na igreja, você pode frequentar um grupo, mas você tem que escutar o seu coração, tem que ser por amor todas essas coisas, e a gente tem que encontrar o consenso com as pessoas, com os lugares, porque nós estamos conectados a tudo. E a palavra que eu gostaria de trazer para vocês agora, nesse tema consciência do caminho, é com relação à comida. Assim, nesses últimos dias eu tenho atendido tantas pessoas que vêm com problema de comida, a pessoa come um monte de pão, um monte de doce, um monte de carne e se empanturra, a pessoa fica com problema de saúde, fica com sobrepeso, fica além do seu peso. Por que isso? Porque a pessoa está abrindo mão das outras coisas e está colocando, às vezes, a comida em primeiro lugar. E o Mestre Jesus, o Salvador, Jesus, ele traz uma palavra muito legal. Jesus fala assim, a comida não é mais do que a vida. Então, eu, você, nós comemos para viver ou nós vivemos para comer? Porque tem gente que não consegue se relacionar, não consegue trabalhar, não consegue ter um amigo, não consegue ler, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue ser sábio. Daí o que ele faz? Ele vai para o único prazer que sobra. O quê? A comida. Porque fica um vazio aqui no peito e ela acha que comendo um monte de porcariada, ela vai preencher isso aqui e não preenche, só preenche o corpo de sobrepeso e de gordura. Então, ter consciência do caminho é pensar sobre essas coisas. Quais são as prioridades na vida? Eu vivo só para comer ou eu como para viver? Porque quando eu como para viver, eu vou comer mais verdura, eu vou comer mais proteínas vegetais, vou comer mais fibras. E uma coisa que eu aprendi esses dias agora, eu falei, por que existem vegetarianos, veganos e pessoas que não são assim? Por causa do prazer da comida. Então, se você tem prazer em comer a carne de alguém de uma criatura que está morta, gente, isso é muito ruim. Então, a gente tem que ter, se for comer, não tendo prazer, mas
sabendo que isso é necessário, a proteína, para que eu tenha vida. Então ele abriu vinho, mas não tendo prazer em cima disso. Por isso então que tem os veganos e os vegetarianos, porque eles têm um grande peso e uma culpa sobre isso. Porque Jesus também ele diz uma palavra muito legal, ele fala assim: se teu irmão não come carne e você come carne, então na frente dele não coma, para não escandalizar o seu irmão. Está vendo assim que em tudo a gente tem que ter um consenso, e às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para que a gente comece a ter prazer em outras coisas. Eu fui um tempo assim. Agora, às vezes, algumas pessoas perguntam assim: Alfredo, mas no que mais? Você não come, não faz sexo? Você vive para quê? Você não bebe, não fuma? Eu falo: não, gente, tem muitas outras coisas que dão prazer para nós. Ler um livro, aprender, estudar, passear, conhecer coisas novas, pessoas novas, ampliar a nossa mente muito mais. A vida não é só comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo é bom também, mas é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira e é necessário para a nossa preservação, para a nossa saúde. Mas não que isso tenha que ser colocado em primeiro lugar. Eu trouxe aqui mais algumas lembranças. Então Jesus ele fala assim também: nós temos que tomar cuidado com o ego. Jesus ele fala assim: não são as vestes mais do que o corpo. Então a comida não é mais que a vida, e as vestes não são mais que o corpo. E às vezes a pessoa não cuida do corpo, come um monte de porcariada e daí fica querendo comprar roupa bonita. Adianta isso? Qual que vale mais? Você ter uma roupa bonita ou você ter um corpo saudável e um corpo bonito? Daí qualquer roupa que você colocar vai ficar bem. Então pense o que você está priorizando. Você está priorizando a sua roupa ou a sua saúde? Olha que reflexão. Então consciência do caminho é isso. Ter consciência das escolhas que eu estou fazendo. Agora imagine você assistindo algumas pessoas fazendo, como às vezes eu tenho clientes que vêm até mim e que eu tenho que conversar, ajudar elas a enxergarem isso, que elas têm o potencial para se sentir melhor, colocar outras prioridades nas coisas e cuidar mais da vida, mais do corpo, do que cuidar só da comida ou cuidar só das suas vestes. Então isso é consciência do caminho. E sem contar que muita comida, muita carne, álcool e essas outras drogas baixa a vibração. Como que você sabe que baixou a tua vibração? Porque o teu corpo fica pesado, a digestão é difícil. Então você quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida mais saudável, e eu também quero, então vamos ter consciência do caminho. Por isso que eu tenho um grupo aqui no Espaço Diamante que chama Consciência do Caminho. Cada um tem o seu mestre interior e tem que despertar. Nós nascemos para aprender, para ser pessoas melhores, para ser pessoas mais amorosas, e tudo isso a gente tem que aprender na vida. Então, eu vou trazer mais um aqui. Esse é o primeiro livro que eu escrevi, chama Psicólogo, Teólogo e Samurai, é o livro mais vendido de Maringá. Então, antes de falar um texto aqui, um capítulo, que é as pistas mínimas de captação, é como que a gente se conecta a outras pessoas, que é uma técnica da PNL. Eu trouxe um texto muito legal, maravilhoso, que eu escrevi ele faz uns 8 anos. E peguei do texto do Bhagavad Gita, dos indianos lá. É um livro muito antigo, assim, e os pensamentos são muito parecidos com os pensamentos de Jesus. E veja, escute, eu vou ler porque é uma leitura maravilhosa. Se você entender isso, sua vida muda muito, porque quanto mais sabedoria e mais consciência do caminho nós tivermos, mais nós vamos ter qualidade de vida e mais gostosa e feliz vai ser nossa vida. Jesus já falava: errais por não conhecer as Escrituras. E Escritura é o quê? É tudo que está posto, que está escrito aí. Então, quanto mais a gente lê, mais experiência e mais consciência a gente vai ter das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Então, preste atenção, é bem relacionado à comida.
Alimento que aumenta a vitalidade, produz o bem-estar, força, quietação. Alimento maduro, saboroso, assimilável. Esse é o alimento pelos homens que obedecem à sabedoria e à razão. Não tem gente que vai lá e arranca a fruta e come um negócio verde, às vezes está amarrento, às vezes está azedo e nem está bom ainda. Então, aquele que escolhe o alimento saboroso, o alimento saudável, esse é a pessoa que obedece à sabedoria e razão. Então, consciência do caminho, é fazer essas boas escolhas, saber o que faz bem. E continua ainda, ó, alimento forte, ardido, salgado ou ácido, que põe fogo no sangue. Quem tem pressão alta sabe disso. Se ele comer embutido, que é carne envelhecida, salgada, ele vai ter problema, o corpo dele vai ficar pesado. Então, o alimento forte, ardido, picante, salgado ou ácido, que põe fogo no sangue e causa doenças, este é preferido pelos homens que obedecem à ciência do intelecto. Então, quando você prefere sabores, você está vendo muita intelectualidade. Não é errado, mas é diferente da sabedoria, que tem a quietude, a tranquilidade, a confiança e a segurança. E, finalmente, presta atenção. Olha essa parte do texto, como diferencia as três pessoas. Manjares passados, insípidos ou pútridos, corruptos, imundos e refugados pelos seres superiores, que são as pessoas, são aquele primeiro grupo que eu li para vocês. Esses são procurados pelos homens que obedecem à ignorância dos sentidos. Então, se uma coisa está passada, se a coisa já está estragada, não vai comer, porque daí você está ignorando o seu sentido. Então, quando você colocar na boca, você vai saber se esse alimento é natural, é industrializado, ou está estragado, ou está com problema, ou está com bactéria. O nosso corpo tem essa percepção, mas se você fazer ou comer sem pensar, ou comer sem parar, que eu já vi pessoas fazendo isso, daí você é um ignorante dos sentidos. Nós temos 5 sentidos e nós temos que usar eles. E quando você usa seus 5 sentidos com coerência, com atenção, daí você está tendo consciência do seu caminho. Então, e agora, finalmente, quem vive num ambiente de pureza e harmonia, comendo moderadamente. Se você comer moderadamente, sua saúde muda, seu humor muda, tudo muda, seu cérebro fica melhor e sua mente fica melhor. Controlando o corpo, a língua e a mente com a consciência focalizada no verdadeiro eu. Então, você se colocando em primeiro lugar, se cuidando e tendo consciência, mediante a contemplação espiritual, não religiosa, espiritual. Este firmemente está estabelecido na serenidade e na renúncia. Não foi assim a vinda de Jesus? Serenidade e renúncia. Então, às vezes, a gente precisa renunciar a algumas coisas que nos fazem mal. Então, consciência do caminho, presta atenção nos seus sentidos e você vai saber o que é bom e o que não é bom. E essa consciência vai fazer você ter uma vida melhor, ter mais amigos, mais pessoas, e você entrar mais em consensos com as pessoas e, consequentemente, ser uma pessoa sábia. Deixa seu like, faça seu comentário se você concorda ou não concorda, e muito obrigado, gratidão, e se tiver sugestão também de vídeos, coloquem nos comentários. Muito obrigado.